por mérito próprio. Enquanto Chuck se tornou um meme vivo, a vida de Bruce foi tragicamente interrompida muito cedo. Até hoje, a causa exata de sua morte permanece envolta em mistério. No entanto, recentemente, Chuck Norris agitou a conversa com uma revelação que traz uma nova perspectiva sobre o caso. Embora muitos tenham especulado que a morte de Lee foi causada por edema cerebral ou deficiência de sódio, 50 anos depois, o fechamento emocional ainda nos escapa. Contudo, parece que Chuck Norris, amigo próximo de Bruce, pode finalmente ter as respostas para esse mistério duradouro. Tanto Bruce Lee quanto Chuck Norris estão entre as figuras mais icônicas das artes marciais e do cinema de ação. Mas o que uniu essas duas lendas? E como a amizade deles evoluiu para um dos confrontos mais inesquecíveis da história do cinema? Vamos dar um passo atrás para o final dos anos 1960, quando tanto Lee quanto Norris eram estrelas em ascensão em seus respectivos campos. Naquela época, Bruce Lee já havia conquistado seu nome em Hong Kong com seus filmes inovadores, como The Big Boss e Fist of Fury, consolidando seu status como um fenômeno das artes marciais. Do outro lado do mundo, Chuck Norris dominava a cena das artes marciais como campeão mundial de karatê, ganhando vários títulos tanto nos Immersive quanto internacionalmente. Os caminhos deles se cruzaram pela primeira vez no Campeonato Aberto de Karatê All-American de 1967. Norris saiu vitorioso na competição, mas foi Bruce Lee quem roubou a cena com sua eletrizante demonstração de artes marciais. Após o evento, as duas lendas das artes marciais começaram uma conversa e se conectaram por sua paixão compartilhada pelas artes marciais e pela filosofia de combate. Reconhecendo o respeito mútuo, Lee e Norris decidiram aprofundar a amizade treinando juntos no quintal de Lee. Lee, sempre aberto a novas ideias e técnicas, rapidamente reconheceu o valor da experiência de Norris, especialmente quando se tratava de chutes altos. No começo, Lee acreditava firmemente que os chutes deveriam ficar abaixo da cintura, um princípio enraizado em sua filosofia de artes marciais. No entanto, Norris desafiou essa crença, apresentando a Lee a ideia de mirar em áreas mais altas, como a cabeça, quando surgisse a oportunidade. Norris explicou que essa abordagem poderia oferecer uma vantagem estratégica. Intrigado pela lógica, Lee aceitou o desafio e começou a incorporar chutes altos em seu treinamento. Em apenas 6 meses de prática focada, a habilidade de Bruce Lee em chutar alto se igualou à de Norris, mostrando a notável adaptabilidade de Lee e sua determinação em dominar novas habilidades. Enquanto isso, Norris também ficou impressionado com as qualidades de Lee, sua incrível velocidade, força e abordagem inovadora das artes marciais. Ao se imergir na filosofia de combate única de Lee, o Jeet Kune Do, Norris adquiriu novas perspectivas que iam além das técnicas tradicionais das artes marciais. Jeet Kune Do, ou o caminho do punho interceptador, era um reflexo da abordagem revolucionária de Lee para o combate. Ao contrário dos sistemas tradicionais de artes marciais, ele rejeitava formas rígidas em favor da flexibilidade e da adaptabilidade, tanto no combate quanto na vida. Os princípios fundamentais do Jeet Kune Do são simplicidade, objetividade e liberdade. No coração da filosofia está o conceito de interceptação, antecipar e contra-atacar os movimentos do oponente antes que eles se desenrolem completamente. Para executar essa técnica, é necessário ter um tempo excepcional, uma percepção aguçada e a capacidade de se ajustar rapidamente às situações em mudança.
elementos-chave da visão de Lee sobre as artes marciais. No Jeet Kune Do, os praticantes aprendem uma ampla gama de técnicas, incluindo socos, chutes, cotovelos, joelhos, armadilhas, chaves e lançamentos, todas voltadas para interceptar os movimentos do oponente. No entanto, Jeet Kune Do é muito mais do que uma arte marcial. É um estilo de vida. Ele incentiva a mente aberta, a adaptabilidade, a criatividade e uma constante busca por autoconhecimento e crescimento pessoal. Bruce Lee, famoso por exortar seus seguidores a pesquisar sua própria experiência, absorver o que é útil, rejeitar o que é inútil e adicionar o que é essencialmente seu, deixou uma marca profunda em Chuck Norris. A paixão e dedicação de Lee tocaram profundamente Norris, criando uma base sólida para uma amizade duradoura entre os dois. Então, de repente, Lee entrou em contato com Norris com uma proposta empolgante. Já tendo alcançado sucesso com 2 filmes em Hong Kong, Lee estava ansioso para expandir os limites do cinema com uma cena de luta inovadora e sem precedentes. Ele queria que Norris fosse seu oponente nesse projeto revolucionário. A amizade deles tomou um rumo profissional em 1972, quando Bruce Lee convidou Chuck Norris para ser coestrela em seu terceiro filme, Way of the Dragon. Um filme no qual Lee não apenas estrelou, mas também escreveu e dirigiu. Way of the Dragon é uma comédia de ação de artes marciais de 1972, marcando o único trabalho de direção totalmente concluído por Lee e o último filme lançado durante sua vida. O filme conta com Nora Miao, Robert Wall, Wei Ping-gou e, claro, Chuck Norris em papéis importantes. A trama segue Tang Lung, um habilidoso artista marcial de Hong Kong que viaja a Roma para ajudar seus amigos, Chen Qinghua e seu tio Wang, a defender o restaurante deles de um chefe do crime local. Tang Lung usa suas habilidades de Kung Fu para proteger o restaurante e seus donos, enquanto também explora as ruas movimentadas da cidade. O clímax do filme culmina em um confronto inesquecível entre Tang Lung e Colt, o assassino contratado do chefe do crime, com o icônico Coliseu como cenário. Way of the Dragon foi um enorme sucesso, arrecadando mais de 130 milhões de dólares em todo o mundo, apesar de ter um orçamento de produção modesto de apenas 130 mil dólares. Com um retorno sobre o investimento 1000 vezes maior que seu custo original, tornou-se o filme de maior bilheteira em Hong Kong em 1972 e detinha o recorde de filme de maior bilheteira de Hong Kong de todos os tempos no momento de seu lançamento. O sucesso do filme também se estendeu aos Estados Unidos, onde estreou como Return of the Dragon em 1974. Fez história ao se tornar o primeiro filme de Hong Kong a alcançar o topo das bilheteiras dos Issaboiwala. Criticamente, Way of the Dragon é amplamente considerado um dos maiores filmes de artes marciais já feitos, consolidando o status de Bruce Lee como uma lenda tanto no cinema quanto nas artes marciais. Sua presença magnética, tanto na tela quanto fora dela, foi uma força motriz por trás do sucesso do filme. Sequências icônicas, como o duelo de Nunchaku, a luta no beco e o confronto final com Chuck Norris, se tornaram marcos na história do cinema. Além da ação, o filme reflete a filosofia de artes marciais de Lee, destacando a adaptabilidade, criatividade e expressão pessoal. A batalha climática entre Lee e Norris ocorre no antigo Coliseu, recebendo elogios universais como uma das melhores cenas de luta já filmadas. Cada artista marcial exibe suas habilidades características, a agilidade e velocidade relâmpago de Lee e a incrível força e resistência de Norris.
A luta é especialmente notável pela sua autenticidade, com ambos os lutadores desferindo golpes poderosos, e pelo respeito mútuo entre eles, evidenciado pelas reverências trocadas antes e depois da batalha. No final, Lee triunfa sobre Norris, encerrando o duelo com um poderoso ato de respeito, colocando sua jaqueta sobre os ombros do oponente derrotado como um símbolo de honra. Chuck Norris, que compartilhava um vínculo próximo com Bruce Lee, ofereceu sua perspectiva sobre a morte trágica e prematura de Lee. Ele compartilhou suas reflexões durante uma demonstração de artes marciais na San Diego Comic Con. Como amigo próximo, Norris estava bem ciente das dificuldades de saúde e das escolhas de estilo de vida de Lee. Um grande revés que Lee enfrentou ocorreu quando ele forçou seu corpo além dos seus limites enquanto levantava pesos. Isso resultou em um disco rompido nas costas, deixando-o hospitalizado por 3 semanas. Os médicos não tinham certeza se Lee algum dia recuperaria a capacidade de andar. A lesão aconteceu em 1968, durante uma sessão de levantamento de pesos, especificamente enquanto realizava um exercício chamado Good Mornings. O disco rompido causou dor excruciante e limitou severamente sua mobilidade, exigindo cirurgia e medicação intensiva para a recuperação. Apesar dos conselhos médicos para descansar e se recuperar, a determinação implacável de Lee o levou a continuar seu rigoroso treinamento. Ele ignorou os avisos e forçou seu corpo, sem querer desacelerar. Além disso, Lee tinha um metabolismo rápido e estava sempre tentando aumentar sua massa muscular e ganhar peso. Para alimentar seu regime exigente, ele seguia uma dieta rica em proteínas e usava suplementos como ginseng e geleia real para aumentar sua energia e desempenho. Ele também consumia grandes quantidades de água, às vezes até 10 litros por dia, em um esforço para desintoxicar seu corpo. Norris observou que a busca de Lee pela perfeição era implacável. Sua ambição ia além das artes marciais, pois ele queria se destacar em todas as áreas de sua vida. Durante as filmagens de seu último filme em Hong Kong, Lee trabalhou de perto com a atriz Betty Ting Pei, que iria atuar com ele. Nessa época, Lee começou a sentir fortes dores de cabeça, o que levou Betty a oferecer antibióticos para aliviar a dor. Infelizmente, a combinação da medicação que Lee estava tomando para as costas e os antibióticos provocou uma reação perigosa, levando ao inchaço no cérebro. Isso acabou resultando em um aneurisma ou vasos sanguíneos rompidos em seu cérebro. De acordo com Norris, na noite do falecimento de Bruce Lee, ele ainda estava em Hong Kong se preparando para seu próximo projeto, Game of Death. Enquanto trabalhava com Betty Ting Pei, que não era apenas sua coestrela, mas também sua amante, Lee sofreu outra dor de cabeça intensa. Para aliviar a dor, ele pediu a Betty um de seus analgésicos prescritos, sem saber que ele continha aspirina. Norris apontou depois que Lee tinha uma conhecida alergia à aspirina. A combinação da aspirina, juntamente com os medicamentos em uso, suplementos e a alta ingestão de água, desencadeou uma reação no corpo de Lee que levou ao edema cerebral, o inchaço do cérebro. Lee se deitou na cama de Betty, esperando descansar, mas nunca recobrou a consciência. O edema cerebral é uma condição perigosa, onde o fluido se acumula no cérebro, aumentando a pressão dentro do crânio. Essa pressão elevada pode causar danos às células cerebrais, interromper o fluxo sanguíneo e reduzir o fornecimento de oxigênio ao cérebro, o que coloca a vida em risco. As causas do edema cerebral podem ser diversas, variando de lesões traumáticas no cérebro e derrames a infecções, tumores, diabetes, grande altitude,
ou overdose de drogas. Os sintomas podem variar dependendo da causa e da gravidade, mas sinais comuns incluem dores de cabeça, tontura, náusea, confusão, problemas de visão, convulsões e, em casos extremos, perda de consciência. O edema cerebral geralmente é diagnosticado por meio de exames físicos e testes de imagem, como tomografias computadorizadas, TC, ressonâncias magnéticas, RM e exames de sangue. O tratamento depende da causa subjacente e da gravidade do inchaço. Os métodos incluem medicamentos, procedimentos cirúrgicos e terapia com oxigênio, com o objetivo principal de restaurar o fluxo sanguíneo e o oxigênio ao cérebro, enquanto se reduz o inchaço. As complicações do edema cerebral podem ser graves e levar a danos permanentes no cérebro, coma ou até mesmo a morte. Tragicamente, circunstâncias semelhantes tiraram a vida de outras figuras notáveis. Um exemplo é Alan Ladd, o famoso ator de Hollywood conhecido por Shane e O Grande Gatsby. Ladd faleceu em 1964, aos 50 anos, devido a uma overdose de álcool e sedativos, o que causou edema cerebral e levou à falência respiratória. Nicolette Larson, a talentosa cantora e compositora mais conhecida pela sua canção de sucesso Hell of Love, faleceu em 1997, aos 45 anos. Sua morte foi causada por complicações do edema cerebral, agravadas pela falência hepática. Após a morte prematura de Bruce Lee, Chuck Norris se dedicou a honrar a memória de seu amigo por meio de várias entrevistas e publicações. Norris descreveu consistentemente Lee como uma figura revolucionária tanto nas artes marciais quanto no cinema. Ele falou com carinho sobre a humildade e generosidade de Lee, observando como os ensinamentos de Lee tiveram um impacto profundo nele, inspirando-o a buscar continuamente o autoaperfeiçoamento. Em suas homenagens sinceras, Norris expressou grande tristeza pela morte de Lee e pela perda da oportunidade de testemunhar seu crescimento e conquistas futuras. Mantendo-se próximo da família de Lee, especialmente do filho de Bruce, Brandon Lee, Norris tornou-se um mentor e uma figura paterna para o jovem ator. Embora Brandon tivesse apenas 8 anos quando seu pai faleceu, ele herdou a paixão de Bruce pelas artes marciais e pela atuação. Seguindo os passos do pai, Brandon seguiu carreira na atuação, participando de filmes como Showdown in Little Tokyo, Rapid Fire e o icônico The Crow. Norris apoiou Brandon tanto em sua jornada profissional quanto em suas dificuldades pessoais, oferecendo orientações sobre tudo, desde atuação até questões como racismo, pressão da mídia e expectativas familiares. Para Norris, Brandon era como um filho, e ele expressava imenso orgulho de seu caráter e conquistas. Tragicamente, a vida de Brandon foi interrompida em 1993, aos 28 anos, em um devastador acidente no set de The Crow. Durante uma cena envolvendo uma arma cenográfica, Brandon foi acidentalmente baleado com uma munição real, em vez de balas de festim, o que causou ferimentos fatais. Apesar de ter sido levado às pressas ao hospital, ele sucumbiu aos ferimentos. A notícia da morte de Brandon abalou profundamente sua família, amigos e fãs, marcando mais uma perda dolorosa para a família Lee. Chuck Norris, profundamente afetado pela tragédia, compareceu ao funeral de Brandon para prestar suas condolências. Ele lamentou a perda de um jovem tão talentoso e com tanto potencial. Norris expressou que a perda de Brandon parecia a de 2 filhos e encontrou algum consolo no pensamento de que tanto Bruce quanto Brandon estavam agora reunidos no além. Embora o relato de Chuck Norris sobre a morte de Bruce Lee tenha sido questionado, alguns aspectos coincidem com as conclusões apresentadas pelo biógrafo de Lee, Matthew Polly. Em seu livro Bruce Lee,
A Life, Polly apresenta uma teoria bem pesquisada de que a morte de Lee foi causada por insolação. A insolação ocorre quando o corpo não consegue mais regular sua temperatura, levando à falência de órgãos, danos cerebrais e, eventualmente, à morte. O argumento de Polly é baseado em uma análise cuidadosa de vários detalhes sobre a vida de Lee e seu trágico fim. Polly identifica 3 fatores-chave que tornaram Bruce Lee mais vulnerável à insolação. Primeiro, Lee havia passado por uma cirurgia para remover as glândulas sudoríparas das axilas, um procedimento feito para melhorar sua aparência nas telas. No entanto, essa cirurgia comprometeu a capacidade natural do corpo de regular a temperatura através do suor, o que se tornou especialmente perigoso no clima quente e úmido de Hong Kong. As glândulas sudoríparas são essenciais para a termorregulação, e sua remoção aumentou o risco de problemas de saúde relacionados ao calor. Segundo, o histórico médico de Lee incluía um episódio anterior de insolação, ocorrido apenas 10 semanas antes de sua morte. Durante as gravações de Enter the Dragon, ele desmaiou e sofreu convulsões em uma sala mal ventilada, o que levou à hospitalização e ao diagnóstico de edema cerebral. Embora os médicos o tenham tratado do inchaço cerebral com manitol, Polly acredita que a causa subjacente tenha sido a insolação, que não foi completamente reconhecida na época. A doutora Lisa Leon, especialista médica, corrobora essa teoria, observando que a recorrência de insolação poderia ter levado a uma falência múltipla de órgãos, complicando ainda mais a recuperação de Lee e aumentando o risco de complicações a longo prazo, incluindo a morte. Finalmente, Polly examina os eventos do dia 20 de julho de 1973, o dia da morte de Lee, que registrou uma temperatura escaldante de 33,9 graus Celsius, 93 graus Fahrenheit. Nesse dia, Lee estava no apartamento de sua amante, Betty Ting, onde se queixou de dor de cabeça e tomou Equagesic, um medicamento que contém aspirina e um tranquilizante. Em busca de alívio, ele se deitou na cama dela sob um cobertor pesado. Polly sugere que a combinação do medicamento, do cobertor e do calor opressivo desencadeou a fatal insolação de Lee. Além disso, os efeitos sedativos do medicamento podem ter mascarado sintomas como sede, cansaço e confusão, impedindo Lee de reconhecer os sinais iniciais da insolação e procurar ajuda. A hipótese de Polly é ainda mais reforçada pelos resultados da autópsia de Lee. A ausência de reações alérgicas, como urticária ou dificuldade para respirar, junto com os resultados normais dos exames de sangue, mostrando níveis típicos de aspirina e tranquilizantes, descartou a overdose. No entanto, a autópsia revelou um aumento significativo de 133% no inchaço cerebral, uma clara indicação de edema cerebral. Além disso, o Dr. Donald Langford, que examinou os restos mortais de Lee, reforçou a possibilidade de que a insolação tenha desempenhado um papel principal em sua morte. Uma das teorias mais intrigantes sobre a morte de Bruce Lee envolve os Triads, um notório sindicato criminoso chinês com grande influência em Hong Kong. De acordo com essa teoria, Lee teria entrado em conflito com os Triads, que poderiam ter orquestrado sua morte por várias razões. Uma delas é que a representação não convencional das artes marciais chinesas em seus filmes foi vista como um desafio às práticas tradicionais. Suas técnicas inovadoras e sua abordagem das artes marciais ameaçaram a autoridade daqueles na comunidade, alguns dos quais estariam supostamente ligados aos Triads. A recusa de Lee em pagar proteção também o colocou em desacordo com os Triads. Como um ator bem-sucedido e rico, a resistência de Lee à extorsão
minou o controle deles sobre a indústria cinematográfica de Hong Kong. Sua independência financeira e sucesso o tornaram um alvo, pois isso perturbava a influência dos Triads no lucrativo setor cinematográfico. Além disso, as ambições de Lee de expandir sua carreira globalmente, especialmente em Hollywood, irritaram ainda mais os Triads. Seu sucesso crescente fora de Hong Kong representava um desafio ao controle deles sobre ele, o que pode tê-los levado a vê-lo como um adversário formidável que precisava ser eliminado. Por fim, desavenças pessoais também poderiam ter desempenhado um papel no trágico destino de Lee. Conhecido por sua personalidade franca e confiante, Lee pode ter entrado em conflito com membros ou associados dos Triads, alimentando animosidades que contribuíram para sua morte. É possível que as interações de Bruce Lee com certos líderes ou membros dos Triads tenham gerado ressentimentos ou até mesmo um desejo de vingança. Além disso, seus relacionamentos românticos, particularmente com a atriz Betty Ting Pei, que estava com ele no dia de sua morte, poderiam ter alimentado ciúmes ou animosidade entre alguns membros da comunidade Triad. Isso poderia ter levado a tentativas de prejudicar Lee ou manchar sua reputação. A teoria dos Triads sugere vários métodos que o sindicato poderia ter usado para eliminar Lee, como envenenamento, tiroteio, facadas ou estrangulamento. No entanto, o método mais especulado é o Jin Mak, ou o toque da morte. Essa antiga técnica de artes marciais atinge pontos de pressão específicos no corpo, podendo causar danos internos ou até mesmo a morte. Alguns acreditam que os Triads poderiam ter contratado um artista marcial habilidoso, talvez um rival ou ex-aluno de Lee, para aplicar o golpe de Jin Mak, seja de forma direta ou indireta. As consequências, como inchaço cerebral ou parada cardíaca, poderiam ter contribuído para a morte prematura de Lee. A teoria ganha certa credibilidade devido a evidências circunstanciais e vários testemunhos. Relatórios sugerem que Lee havia recebido várias ameaças de morte e que sofreu interferências dos Triads em relação aos seus projetos cinematográficos. Além disso, apenas 2 meses antes de sua morte, Lee sofreu um episódio de edema cerebral, que alguns especulam ter sido uma tentativa mal-sucedida de tirar sua vida usando o Jin Mak. No dia de sua morte, Lee se queixou de sintomas como dores de cabeça e tontura, que se alinham com os efeitos do Jin Mak. Além disso, ele havia visitado um restaurante que se acreditava ser de propriedade dos Triads, o que levantou suspeitas de envenenamento ou ataque. Para aumentar o mistério, Lee foi encontrado morto no apartamento de Betty Ting Pei, um local que se dizia ter conexões com os Triads, sugerindo possível envolvimento. A descoberta de hematomas e marcas de agulha no corpo de Bruce Lee só aumentou as especulações, sugerindo que houve algum tipo de jogo sujo envolvido ou que os Triads poderiam ter tentado encobrir seus rastros. Após a morte de Lee, uma série de eventos trágicos se desenrolou, aprofundando ainda mais o mistério. Isso incluiu o tiro fatal em seu filho, Brandon Lee, em um set de filmagem, bem como as estranhas desaparecimentos ou mortes de indivíduos ligados à família Lee. Esses incidentes levaram alguns a acreditar que tentativas foram feitas para silenciar testemunhas potenciais. Alguns sugeriram até que Bruce Lee pode ter sido vítima da chamada maldição da família Lee. Essa crença sustenta que um espírito maligno assombra os membros masculinos da família Lee, fazendo com que eles tenham fins prematuros e muitas vezes violentos. Tragicamente, essa maldição parece ter atingido não só Bruce, mas também seu filho, Brandon, que morreu em um trágico acidente enquanto trabalhava em The Crow. Mas de onde veio essa maldição e há alguma evidência real para apoiar sua existência?
A ideia de uma maldição da família Lee tem raízes profundas no folclore e na superstição chinesa. Uma versão da história remonta a maldição a um antepassado, o general Li Yuan, que serviu durante a dinastia Tang. Um guerreiro corajoso e leal, Li Yuan conquistou a confiança do imperador, mas sua bravura também fez inimigos, incluindo um poderoso feiticeiro que supostamente lançou uma maldição sobre ele e seus descendentes. Segundo essa maldição, nenhum membro masculino da família Li viveria além dos 33 anos. Outra variação da lenda liga a maldição ao general Li S, da dinastia Song. Conhecido como traidor por se aliar aos mongóis invasores contra seu imperador, Li S teria atraído a ira do mago da corte imperial que o amaldiçoou e amaldiçoou seus descendentes a morrerem pelo fogo ou metal. Se verdadeira ou não, essas histórias tiveram um impacto significativo nas crenças e ações da família Lee ao longo dos anos. Os pais de Bruce Lee, Lee Hoi-Chuan e Grace Ho, eram profundamente espirituais e supersticiosos, especialmente após a morte trágica do irmão mais velho de Bruce antes de seu nascimento. Embora a causa exata da morte de seu irmão permaneça desconhecida, alguns especulam que isso possa estar relacionado à suposta maldição da família. Na tentativa de proteger Bruce de espíritos negativos, seus pais tomaram várias precauções. Deram-lhe o apelido de Pequeno Fênix e o vestiram com roupas de menina, chegando até a perfurar suas orelhas. Tudo isso fazia parte do plano deles para confundir qualquer espírito maligno, fazendo-o acreditar que ele era uma menina. Além disso, evitavam usar seu nome verdadeiro, Jun Fan, com medo de que ele atraísse a atenção indesejada desses espíritos. Os pais de Bruce também eram firmes crentes no destino, ou Ming, a ideia de que a vida de uma pessoa é guiada por forças celestiais. Na esperança de obter algum tipo de previsão sobre o futuro de Bruce, eles consultaram videntes e astrólogos. Esses conselheiros revelaram que Bruce tinha um destino forte e afortunado, mas que seria repleto de desafios. Avisaram que ele enfrentaria muitas provações e adversários, aconselhando seus pais a terem cuidado especial com sua saúde e bem-estar. Apesar das preocupações, Bruce permaneceu determinado a seguir seus sonhos, imune aos avisos do destino ou à maldição da família. Desde cedo, Bruce Lee era conhecido por seu espírito rebelde e aventureiro. Ele ficou fascinado pelos filmes de artes marciais e pelo desafio que eles representavam. Aos 18 anos, tomou a ousada decisão de se mudar para os Estados Unidos, onde se dedicou tanto aos estudos quanto ao desenvolvimento de sua filosofia revolucionária de artes marciais, o Jeet Kune Do. Paralelamente a isso, iniciou sua carreira em Hollywood, onde enfrentou preconceito e discriminação. No entanto, ele conseguiu quebrar barreiras e desafiar estereótipos, alcançando a fama. Lee não se tornou apenas um ícone do cinema, mas também um símbolo de empoderamento e inspiração. No entanto, sua jornada rumo ao sucesso não foi sem desafios. Ao longo do caminho, Bruce fez inimigos, atraiu rivais e enfrentou duras críticas de várias partes. À medida que exploramos as circunstâncias misteriosas em torno da morte prematura de Bruce Lee, as revelações de Chuck Norris oferecem insights intrigantes. Desde teorias sobre edema cerebral até especulações sobre a possível envolvimento das tríades e o mito contínuo de uma maldição da família Lee, a verdade ainda é incerta. O que você acha dessas teorias? O relato de Norris lança alguma luz sobre o mistério? Ou você acredita que a verdade ainda está fora de alcance,